A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estou aqui para gravar mais uma reflexão e o tema que eu quero trazer hoje está em Filipenses, capítulo 1 e o verso 6, que diz: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus amigos, meus queridos amados irmãos, esse versículo é bem conhecido por muitos, porque ele é um versículo que fala que estou convencido que aquele que começou a boa obra é fiel, que vai cumprir até o dia do Senhor Jesus. Perceba que muitas pessoas usam esse versículo fazendo analogia a alguma bênção, alguma vitória, alguma conquista, dizendo que está convencido que Deus, que Jesus Cristo vai dar alguma bênção, vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Realmente Jesus vai cumprir o que prometeu, né? Mas muitos se apegam a este versículo aqui, usam este versículo isolado e não estudam o contexto da história. Perceba que muitas pessoas usam estes versículos para atribuir as bênçãos, algumas conquistas. E o que Paulo está falando aqui, ele não está falando sobre recompensas materiais. Ele não está falando aqui sobre bênçãos materiais. O que Paulo está falando aqui para os filipenses é que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e vai cumprir até o dia do Senhor Jesus Cristo. Este versículo que Paulo está falando para os filipenses, ele está dizendo para a igreja de Filipenses que aquele que começou a boa obra, ou seja, aquele que começou a salvação em vocês, aquele que começou a pregar as boas novas a vocês, ele vai cumprir até o dia do Senhor Jesus Cristo. Perceba que ele está falando sobre a salvação. Paulo está falando aqui para os filipenses sobre a salvação e não bênçãos materiais. E muitos atribuem esse versículo sobre alguma conquista, alguma vitória e esquece de estudar o contexto e o texto original. E aqui Paulo está falando aqui é que a salvação precisa ser cumprida. Como assim cumprida? Perceba que Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para cumprir um propósito. Ele deixou o seu trono de glória. Ele se despiu da sua glória, da sua majestade, para vir à Terra e morrer para um povo que é pecador. Morrer para um povo que estava coberto de pecado, já estava vivendo na maldição. E Jesus, ele entrega a sua vida ali no Calvário, ali naquela cruz, para resgatar a humanidade. E para que essa obra seja cumprida, as pessoas precisam se converter a Cristo. As pessoas precisam se entregar a Cristo, para que a salvação seja cumprida, cumprida na vida das pessoas. Perceba que em Mateus, capítulo 19, um jovem rico, ele chega até Jesus perguntando o que era necessário para ter a vida eterna, o que era necessário para ser salvo. E Jesus chega para aquele jovem rico e ele fala, olha, obedeça a todos os mandamentos, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem rico, ele fala para Jesus, bom mestre, eu já faço tudo isso. E Jesus chega para aquele jovem e diz, olha, se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem e divida para os pobres. Ou seja, Jesus diz para aquele jovem rico e diz, olha, pega a tua propriedade, venda tudo que você tem e divida para aqueles que são pobres e siga-me. E aquele jovem, ouvindo essas palavras de Jesus, ele abaixa sua cabeça e sai dali triste, indignado, porque ele esperava que só obedecendo os mandamentos ele já herdaria a vida eterna, ele conseguiria a salvação. Só que Jesus deixou para ele bem claro que ele teria que abandonar tudo, ou seja, deixar tudo de lado para seguir a Jesus. Os discípulos deixaram de lado a sua família, deixaram aqueles que eles mais amam, sua família, seus amigos, para seguir a Jesus. E voltando ao texto aqui do jovem rico, quando o jovem rico sai, abaixa sua cabeça, ouvindo aquelas palavras de Jesus, porque ele esperava que Jesus falasse outra coisa para ele, e a palavra de Jesus foi confrontante para ele. Ele sai ali triste, porque ele não era a resposta que ele procurava. E Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino de Deus.
E mais à frente ali o versículo diz que os discípulos, eles ficam perplexos quando Jesus fala isso. E Pedro, interessante que Pedro ele fala, bom mestre, nós que abandonamos nossa família, o que ganhamos, o que ganharemos com isso? E Jesus disse para Pedro, diz, olha, vocês que abandonaram a sua família, deixaram tudo, casas, amigos, parentes, por amor de mim, que me seguiram, vocês sentarão em 12 tronos e julgarão Israel. Agora vejamos o que Jesus disse para Pedro e os seus discípulos. No capítulo 19 de Mateus e do verso 28, Jesus lhe disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração. Perceba que regeneração aqui, ela significa melhorar, corrigir, revivificar, dar uma nova existência, formar ou formar-se de novo, restituir. Perceba que a palavra regeneração significa todas essas palavras. Formar algo novo, restituir, melhorar ou corrigir. E voltando ao texto aqui, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Perceba que Pedro ele faz uma pergunta para Jesus e diz, mestre, nós abandonamos nossas famílias, nós abandonamos nossas casas, nossos parentes, e o que nós ganharemos com isso? Perceba que todos aqueles que seguiram a Jesus, eles tiveram que abrir mão de algo. Todos aqueles que seguiram a Jesus, eles tiveram que abrir mão de algo. Mas eu quero deixar bem claro aqui que quando Deus chama para a sua obra, para o seu propósito, Deus ele não conta com alguém que está estagnado. Deus não conta com aquele que está parado, com aquele que é preguiçoso. Quando Eliseu foi escolhido para ser profeta, ele estava no arado, no campo ali da sua família, trabalhando no sol castigante. Quando Jesus chamou alguns dos seus discípulos, eles estavam trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa. Pedro estava pescando, Mateus, ele era cobrador de imposto. Por mais que os judeus odiassem ali Mateus por causa da sua profissão, por ser cobrador de imposto do seu próprio povo, Mateus ele estava fazendo o seu próprio trabalho, o seu sustento. E Jesus ele não conta com alguém que está estagnado. Ele não conta com alguém que não tem compromisso. Para seguir a Jesus, nós temos que abrir mão de alguma coisa. Mas Rafael, eu tenho que abandonar o meu emprego, eu tenho que abandonar a minha família, eu tenho que abandonar meus amigos, meus parentes. Eu não estou falando exatamente isso, que você vai abandonar a sua família, abandonar o seu emprego. O que eu estou me referindo aqui é que você precisa abrir mão de algo para herdar a salvação. O que eu estou falando aqui para você, para deixar bem claro, é que você precisa deixar de lado o seu pecado de estimação. Você precisa deixar de lado a sua bagagem para seguir a Jesus. Você precisa deixar de lado tudo aquilo que impede de chegar ao reino de Deus. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Se há algo que te impede de chegar a Deus, você precisa abrir mão disso. É isso que eu estou falando. Os discípulos tiveram que abrir mão de algo para seguir a Jesus. Perceba que Deus ele tem algo reservado para aquele que segue. Perceba que Deus ele tem algo reservado para aquele que abre mão de alguma coisa para servir ao reino de Deus. E voltando ao texto de Filipenses, é o que Paulo está falando aqui. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para cumprir até o dia do Senhor Jesus Cristo. E para cumprir esta obra, para cumprir o que Paulo está falando aqui, é preciso abrir mão de algo. É preciso seguir a Jesus, abandonar os caminhos errantes, abandonar a vida de pecado, abandonar as práticas pecaminosas e deixar para trás o seu passado errando em seguir a Jesus. É preciso abrir mão de algo para que Deus ele possa cumprir alguma coisa na sua vida.
até o dia do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala esse texto em cumprir até o dia do Senhor Jesus Cristo, ele fala que ele dá ali em ênfase aqui sobre a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento de Jesus Cristo. Se ele começou uma boa obra em vocês, ele vai cumprir até a volta do Senhor Jesus, até o seu arrebatamento, até o dia que ele vem buscar o seu povo aqui na terra. E para isso, nós como cristãos precisamos abrir mão de algo. O que está atrapalhando você hoje? O que está te impedindo de chegar a Jesus? O que te impede hoje de seguir a Jesus? Você precisa fazer uma autoanálise agora, o que precisa abrir mão de algo para seguir Jesus. Todos aqueles que seguiram Jesus, ele precisou abrir mão de alguma coisa. A pergunta que eu faço aqui para você, você está disposto a abrir mão de algo para seguir a Jesus? Seja ego, seja vaidade, seja soberba, não importa lá, seja qual for, você precisa abrir mão de algo para seguir a Jesus, para que possa receber dele a sua salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe.